Certo, então eu aproveito agora para chamar aqui o primeiro painel. O primeiro painel, ele é composto pelo capitão Boldrini, Guilherme Boldrini, ele é capitão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Também traremos o coronel Márcio Santiago, que é coronel da reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E para mediar esse painel, temos a satisfação de trazer Diógenes Luca, que é tenente-coronel veterano da PM e sócio fundador da empresa The First. Ótimo primeiro painel a todos. Muito boa noite a todos. Ana, meus parabéns aí pela iniciativa. O CT Hub também está de parabéns aí por estar promovendo esse evento, esse simpósio. Quero parabenizar todos os painelistas aqui, os mediadores, e também agradecer demais o público que está aqui nos acompanhando nessa noite. A gente tem muita expectativa de que o conteúdo aqui explorado possa ajudá-los aí nas tomadas de decisões. Isso para nós aí é o grande objetivo. Eu quero agradecer muito aqui os meus dois convidados, o Coronel Santiago e o Capitão Boldrini, ambos amigos aí da carreira da Polícia Militar, ambos também meus entrevistados já no meu programa Linha de Frente. Temos entrevistas gravadas e, por uma coincidência que é muito correspondente ao nosso evento, tanto o Capitão Boldrini quanto o Coronel Santiago, eles falaram sobre esse tema que nós estamos trabalhando aqui hoje. O Capitão Boldrini já tem uma trajetória muito significativa na Polícia Militar, com a implementação de condutas hoje, de procedimentos operacionais que tratam desse assunto, e o Coronel Santiago é uma pessoa que tem toda uma experiência na área de gerenciamento de crises, trabalhou em batalhões muito importantes. Eu destaco aqui a Rota Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, que é um batalhão de elite da Polícia de São Paulo, instrutor de vários cursos. Assim, são dois grandes profissionais que estão muito alinhados com esse tema, tem muitas informações sobre esse tema, e é por isso que eu quero renovar aqui minha alegria e minha gratidão pelo aceite de vocês estarem aqui conosco nesse evento essa noite. Eu queria começar para fazer esse bate-bola aqui com os meus dois convidados, fazendo a primeira pergunta para o Coronel Santiago. Nós temos esse tema que foi trazido aqui, nos Estados Unidos chama Active Shooters, né? E no primeiro momento nós traduzimos aqui para atiradores ativos, né? Mas, dada aí as circunstâncias que nós temos acompanhado na evolução desse tipo de ação, nós percebemos que não necessariamente existe um atirador ativo, pode ser um agressor ativo, que é o nome que nós estamos aqui mais dando ênfase, porque esse tipo de ação pode acontecer não apenas com uma arma de fogo, mas com qualquer outro tipo de objeto, né? Tivemos aqui até aquelas bestas sendo utilizadas, tivemos na Alemanha, não necessariamente numa escola, mas foi num outro tipo de armamento. Tivemos na França, em pleno 14 de julho, me parece, na cidade de Nice, com um caminhão. Ou seja, temos aí essa modalidade. Eu queria perguntar para o Santiago, primeiro, por que houve essa mudança, né? Trazer essa configuração nova de atirador ativo para agressor ativo, se essa é a atual, se essa é que nós estamos mantendo, e o que é, na verdade, um agressor ativo. Santiago, está contigo. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite, né? Agradeço ao amigo Luca, né? Então, essa questão de atirador ativo, nós utilizamos esse termo porque é o termo mais conhecido não só nos Estados Unidos, mas mundialmente. Então, essas ocorrências, esses ataques, eles não são uma novidade, né? Então, o primeiro ataque aí que foi estudado, registrado realmente aí e classificado como um ataque de atirador ativo nos Estados Unidos aconteceu em 1965 e, por coincidência, foi no ambiente escolar, foi numa universidade. Então, temos que lembrar que, né, ambiente escolar pode ser uma escola nível médio, fundamental, uma creche até universidades. Então, no Texas, né, um indivíduo mentalmente perturbado que tinha experiência militar, ele subiu com várias armas numa torre de um relógio, né, e começou a fazer disparos contra as pessoas que estavam no campus da universidade, matou 4 pessoas, e a polícia teve que subir até o topo dessa torre e trocou tiros com esse indivíduo, e esse indivíduo acabou sendo morto. Então, é um caso amplamente
estudado, né? E começou aí essa ideia do atirador ativo. Por quê? Nos Estados Unidos há uma facilidade maior na aquisição de armas de fogo. Então, grande parte desses ataques são feitos com armas de fogo. Por isso que até mesmo as classificações do FBI, a Polícia Federal Americana, do DHS, do Department of Homeland Security, né, eles trazem que um atirador ativo é um indivíduo que, num determinado espaço, mata ou procura matar o maior número de pessoas que ele conseguir, utilizando uma arma de fogo. Então, por isso que nos Estados Unidos ficou consagrado esse termo atirador ativo. E uma das ocorrências mais conhecidas, um dos casos mais conhecidos, infelizmente, dessa situação de atirador ativo, aconteceu em 1999, em Columbine, também nos Estados Unidos, uma escola secundária, em que 2 estudantes daquela escola, que se diziam vítimas de bullying, invadiram a escola, armados com várias armas de fogo, explosivos improvisados, e mataram 12 estudantes e feriram vários outros. E eles só pararam de matar os estudantes porque a polícia chegou, entrou no local, né? A SWAT entrou no local, e aí esses rapazes se mataram, tinham feito um pacto, né, de morte. Então, vejam, normalmente, principalmente nos Estados Unidos, se utilizam armas de fogo. Mas, como foi bem falado pelo Luca, nós temos várias situações em que não são usadas armas de fogo nesse ataque. Então, não podemos chamar de atirador ativo porque não foi usada arma de fogo. Nós fazemos uma analogia incorreta, né, usando o termo atirador ativo, active shooter. Por isso que aqui no Brasil nós estamos adotando, né, o termo agressor ativo. Existem outros termos, né? Ataque em massa, varia, né, de acordo com o país, de acordo com o tipo de estudo que é feito. Mas quando o indivíduo não utiliza uma arma de fogo, nós falamos sobre o agressor ativo. E, reiterando, qual o objetivo desse agressor? Não é roubar, não é pessoas. E aí nós vamos para algumas situações do agressor ativo que trazem a gravidade desse tipo de ocorrência. Primeiro, nós não sabemos onde ele vai atacar. Nós estamos tratando especificamente do ataque do agressor ativo em escolas, né, estabelecimentos de ensino. Mas o agressor ativo pode atacar, vou citar exemplos aqui do Brasil, no cinema. Né? Então, nós tivemos aqui em São Paulo, né, no começo aí dos anos 2000, um rapaz que entrou numa sala de cinema e matou 4 pessoas. Estava tendo um filme e ele começou a atirar nessas pessoas. O estudante de medicina, mentalmente perturbado, sob a influência de drogas, ele só parou de matar pessoas porque a arma dele travou e ele foi detido lá por pessoas que estavam assistindo o filme, por seguranças do shopping. Então, vejam, num shopping, numa sessão de cinema. E, como foi bem falado pelo Luca aí, nós temos casos aí de vários locais. Nós tivemos aqui no Brasil, por exemplo, em Campinas, né, há 5 anos atrás, numa igreja católica lá em Campinas, durante a missa, um indivíduo mentalmente perturbado, armado com 2 armas de fogo, entrou e começou a disparar nas pessoas que assistiam à missa. 4 pessoas mortas. Uma patrulha da Polícia Militar que estava próxima ouviu os tiros, entrou na igreja e acabou trocando tiros e matou esse indivíduo. Então, veja, numa igreja. Né? Então, qualquer lugar, infelizmente, né, nos dias de hoje, qualquer lugar. E aí, quem é esse agressor? Pode ser qualquer pessoa também. Né? Jovem, velho, homem, mulher. Né? Grande parte deles tem problemas psicológicos, né? Muitas vezes utilizam drogas, o que agravam esses problemas. Né? Eles muitas vezes dão sinais. Então, na grande maioria dos casos, então, alguns estudos que foram feitos nos Estados Unidos, né, principalmente pelo FBI, grande maioria dos casos, né, 77% dos casos, os indivíduos apresentaram sinais
de perturbação mental, de comportamentos estranhos antes do fato, até mesmo anunciando. Então, nós temos vários casos aí de indivíduos que afirmaram, né, falaram para pessoas das suas relações, gravaram vídeos dizendo eu vou matar pessoas. Né? Então, nós temos esse problema. Nós não sabemos nem onde, nem temos certeza, né, de perfil. Não, essa pessoa pode ou não pode ser um agressor ativo. Santiago, Né? me permita, ficou claro aqui que a gente já está mais ou menos consolidado aí na questão da mudança de denominação de atirador ativo para agressor ativo. Acho que os fatos que aconteceram no mundo e no Brasil mostram que o caminho que nós escolhemos aqui para essa denominação me parece bastante apropriado, né? O agressor ativo acho que abrange mais qualquer tipo de ação, não exclusivamente usando uma arma de fogo. Isso é uma coisa importante. Você também citou uma coisa interessante aqui, que a gente está dando ênfase aqui nesse simpósio, à questão das escolas, mas você deixou muito claro, e acho importante essa pontuação, de que pode acontecer em qualquer lugar, numa fábrica, numa empresa, nós temos registros disso daí em outros lugares. Eu queria fazer a pergunta para o Boldrini agora, até por conta daquilo que é o nosso foco aqui do nosso evento. Esse tipo de situação, ele ganhou fama e repercussão nos Estados Unidos, me parece que é o país que mais tem sofrido com essa questão, e agora nós estamos experimentando aqui no Brasil e em outros países também. Como é que os Estados Unidos, dado aí até o que o Santiago trouxe, os primeiros registros já foram em escolas, né? Como é que os Estados Unidos têm lidado com isso nas escolas americanas, Boldrini? Coronel, primeiramente, boa noite ao senhor, Coronel Santiago, os demais palestrantes aí, bem como as demais pessoas que estão nos assistindo aí. A gente sempre fala que o interessante dos Estados Unidos, né, trazendo até mesmo um pouco paralelo para nós aqui, nós falamos sobre a quebra de paradigmas, e isso é uma diferença muito grande, a gente tem que trabalhar com isso, né, que nós aqui, nós temos ainda muito essa cultura latino-americana de buscarmos o conhecimento após o ocorrido. E é algo que a gente tem que buscar essa mudança, né? De tentar falar, estudar e buscar algo com aquelas pessoas que já passaram por isso, né? Então, por isso que, querendo ou não, eles são referência nesse tipo de situação, porque eles tiveram que se adaptar a essa realidade de acordo por conta da demanda que eles tiveram de inúmeras ocorrências, né? Mas a gente observa um caso bem recente, né? A ocorrência de Nashville, a gente vê que, fazendo um estudo bem próximo de nós, né? Uma das ocorrências mais recentes que eles tiveram lá, nós visualizamos que até mesmo quando a equipe policial chega para fazer a intervenção na escola, a gente observa que não tem nenhuma pessoa transitando nos corredores das escolas, né? A gente vê que tem os alarmes sonoros e, em tese, né, vamos assim dizer, que a equipe policial tinha um campo tranquilo para fazer a atuação policial, que com certeza, graças a esse treinamento, esse preparo das escolas lá, essa cultura de massificação do conhecimento que eles têm, né, é muito importante e a gente traz um exemplo prático que dá um resultado positivo, né, que o norte-americano ele sabe o que vai acontecer. Então é muito mais interessante entrar nesse conceito de massificação de conhecimento para justamente o quê? Caso aconteça, tenha a quantidade de vítimas sejam minimizadas, né? Então, e lá acaba sendo um pouco mais fácil, porque muitas não somente em termos policiais, mas em termos das escolas, as certas tomadas de decisões são municipalizadas. Então, nesse ponto, essas questões acabam ficando mais fáceis, essa questão de trabalho específico naquele determinado local e assim por diante. Mas como o conceito é muito massificado, como eu disse anteriormente, é interessante ver como as polícias atuam em conjunto, não somente as polícias municipais, estaduais, federais e assim por diante. Então, é um conceito que nós estamos tentando trazer aqui para a nossa realidade brasileira, né? Começamos por aqui São Paulo e temos o objetivo de levar para não somente para o estado inteiro, mas para outros estados também, né? Bacana. Eu queria voltar para o Santiago agora. A gente já tem, então, né, em cima dessa primeira atração que nós fizemos sobre o assunto, nós temos aí a definição de agressor ativo, né, assumindo uma posição de destaque em relação ao atirador ativo como evolução. Nós tivemos aqui essa questão que o Santiago trouxe muito bem, só para resumir,
que não acontece apenas nas escolas. Nós estamos hoje aqui com foco nas escolas, mas pode acontecer em qualquer lugar. É muito importante que outras... Aliás, foi o foco da conversa que eu tive com o Santiago no Linha de Frente, ele alertou muito essa questão, que há outras necessidades das empresas, de outros tipos de estabelecimentos, também ter esse tipo de precaução, embora o nosso assunto aqui seja escola. O Boldrini trouxe aqui que as escolas americanas têm já uma capacidade de tomar decisão um pouco mais rápida, já tem um aprofundamento nessa questão, e agora entrando direto a um ponto que eu acho que é o interesse, Santiago, de todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui, para a gente poder dar um pouco de agilidade na nossa conversa aqui e trazer alguma coisa assim concreta para as pessoas, eu queria fazer duas perguntas em uma para você. Eu queria que você explanasse para a gente quais medidas preventivas e quais medidas reativas uma escola pode adotar frente ao problema que nós estamos aqui discutindo hoje. Muito bom. Para dar um exemplo nessa situação de medidas preventivas e medidas reativas, né? Então, ressaltar, a gente não sabe quem vai ser o agressor ativo. Eu vou citar um caso, né? Nós estamos com uma comoção por conta das situações que aconteceram esse ano em São Paulo, né? No Sul, né? Envolvendo uma escola secundária, uma creche, mas para ver, né, que infelizmente esses fatos acontecem, tem uma comoção enorme na mídia, na sociedade, só que infelizmente depois acaba caindo no esquecimento, até porque nós temos uma ocorrência com muito maior gravidade que aconteceu em outubro de 2017 na cidade de Janaúba, uma creche aí para crianças abaixo de 7 anos. Um funcionário, então lembrando, né, tem muitas medidas que se tomam aí, não, com relação aos alunos, não, com relação a gente de fora. Tá bom, um funcionário da creche, um vigia de 50 anos, problema mental, estava afastado. Ele pegou um dia, foi na escola, com 2 galões de gasolina embaixo do braço, tá? Começou a jogar nas crianças e botou fogo. Aí uma das professoras, né, uma verdadeira heroína, né, a Helen de Abreu, ela pegou, abraçou esse indivíduo aí, né, e para que ele não atacasse outras crianças, ele jogou gasolina nele mesmo e nela e botou fogo. Resultado, 14 pessoas mortas, 37 feridos. Crianças com menos de 7 anos de idade. Então, vejam a gravidade do negócio. Nós, né, falamos de Realengo, falamos aí Suzano, mas a quantidade de mortos, a gravidade e a barbaridade de crianças queimadas vivas por um funcionário, para ver como que é o negócio. Então, medidas preventivas, acompanhar o comportamento, nós falamos. A maioria desses ataques, as pessoas, então não são só os alunos, funcionários, professores, por que não? Existem casos aí no exterior de professores que sofreram surtos psicóticos, até por sofrerem bullying também, e partiram para cima de alunos nessa situação. Então, é necessário o acompanhamento às pessoas que veem comportamentos diferentes. Então, existe até uma campanha nos Estados Unidos, né? See and tell, né? Então, veja e conte. Você vê alguma coisa diferente? Né? Algum comportamento diferente de qualquer um funcionário, um professor, um aluno, né? Tem que contar para alguém, para que essa pessoa seja encaminhada para um tratamento psicológico, para essa pessoa tenha aí uma observação maior da polícia. Então, é importante isso. Mas, para fazer isso, o principal de tudo é necessário que se discuta o problema, tá? Então, as escolas precisam discutir esse problema, os alunos, os professores precisam discutir esse problema. Primeiro, professores e pais, né, discutirem esses problemas, ser explicado que existe esse tipo de situação, o que envolve isso, o que pode ser feito, né? Um estudo de vulnerabilidades, ameaças e vulnerabilidades. Então, a gente fica desesperado, não coloca câmera, coloca detetor de metal, contrata segurança, tá bom, mas foi feito um estudo específico daquela escola, né? Qual a vulnerabilidade dela, né? Qual a possibilidade? E se acontecer, o que dá para fazer? Então, esse estudo, né, de ameaças e vulnerabilidades, o que precisa ser feito, essa discussão dentro da escola para alertar os problemas, alertar os professores e depois alertar os próprios alunos que observem esses comportamentos aí. Olha, um colega de classe que falou que vai matar as pessoas. Pode ser bobeira, pode ser, né, coisa de criança e pode ser uma coisa séria. Então, esse jovem tem que levar para os pais dele, tem que levar para os professores, falar, ó,
o cara lá está dizendo que vai matar as pessoas. Pô, isso não dá mais para a gente chegar no nível de só achar que é brincadeira. Então, essas são medidas preventivas, né? E antes de E as comprar reativas, Santiago? equipamento, fazer isso, fazer aquilo, pois não. E as reativas? Né? As medidas reativas. Então, é o seguinte, os próprios americanos, eles chegaram à conclusão que não tem como você evitar 100% de chance de evitar que aconteça um incidente desse tipo. Então, eles optaram por fazer o seguinte, olha, vamos estabelecer algumas medidas que, no caso de acontecer um ataque de atirador ativo, nós minimizamos os riscos, né, minimizamos, ou melhor, os resultados e facilitamos a ação da polícia, como o Boldrini falou. Então, os americanos têm um programa, vamos assim dizer, que eles passam em escolas, em locais de grande concentração de pessoas, que é, né, o fugir, se esconder ou lutar. Né? Run, hide or fight. Ou seja, teve um ataque de atirador ativo. É claro que isso precisa de um treinamento antes, precisa de uma explicação antes, precisa de um planejamento, precisa de treinamento de funcionários. Né? Então, teve uma situação de agressor ativo dentro da escola. Os funcionários têm que saber fazer a evacuação. Né? Os alunos têm que entender que é para eles saírem imediatamente em ordem de dentro da escola, por locais pré-definidos, e se afastar, né, da escola. Eles têm que saber como eles vão fazer essa evacuação, certo? E no caso de eles não conseguirem fugir, o que eles têm que fazer? Se esconder. Então, dentro da sala de aula, tranca a porta da sala de aula, faz uma barricada, né, liga para a polícia, informa o que está acontecendo, só abre quando realmente tiver certeza que a polícia está lá. Tá? Então, esse é o se esconder. E, por último, né, infelizmente, a gente chega naquela situação, não conseguiu fugir, não conseguiu se esconder, vai lutar, é lutar por sua vida, porque o objetivo do agressor ativo é matar pessoas. Então, não, ele estuda comigo, é meu amigo, me conhece. Vários casos que o agressor ativo matou pessoas que tinham até amizade com ele, sem dó. Então, está numa situação dessa, não conseguiu se esconder, tem que lutar com o agressor ativo, lutar por sua vida, jogar uma cadeira nele, uma vassoura, né, usar uma vassoura para tentar conter esse agressor e conseguir fugir. Então, Maravilha. Os americanos optaram por isso. Bom, nós temos aí, então, em termos de medidas preventivas, aqui o Santiago colocando muito acertadamente que é importante discutir o assunto, trazer essa cultura de discussão para poder entender o problema e, a partir daí, respeitando, eu acho que é um ponto muito enfático do Santiago, respeitando ali a característica de cada escola, de cada público e adotando algumas medidas sem partir para uma corrida desenfreada de colocar um monte de coisa sem fazer uma discussão antes, porque pode ser que a emenda saia pior que o soneto. Sobre medida reativa... Só uma complementação, Luca, por favor. Lembrar o seguinte, toda medida de segurança, ela vai causar desconforto. Então, ou para os pais, ou para os professores, ou para o próprio aluno. Infelizmente, é isso. Por isso que precisa ser discutido antes. Obrigado. Exato. E como medida reativa, nós estamos aqui ratificando, ou seja, confirmando aquilo que já foi consagrado pelos Estados Unidos, né, que serviu de inspiração para a gente, acho que esse manual, que acho que veio até do FBI, que são as 3 condutas clássicas aí, numa situação como essa, tentar sair do local o mais rápido possível, correr da área de risco, né, abandonar a área de risco, na impossibilidade de sair do local, tentar se esconder, né, bem protegido ali, e na última hipótese, tentar, de alguma maneira, partir para o contra-ataque. Eu queria fazer uma pergunta para o Boldrini agora. Boldrini, chegando aqui, aquilo que talvez seja muito interessante para o público saber. E você, que é uma das pessoas que eu sei que está empoderado sobre esse assunto, teve essa iniciativa, tem criado aí treinamentos para a polícia, como é que a Polícia Militar, que é um dos importantes órgãos, né, de resposta rápida, tanto na parte de prevenção quanto também na repressão imediata, o que a Polícia Militar tem feito para poder enfrentar essas ações? Coronel, nós sempre falamos da importância do treinamento, né? Seguindo como base esse conceito de massificação do conhecimento e temos como princípio basilar que em situações de estresse é natural do ser humano. O ser humano nunca evolui, né? Ele sempre regride a condição mais básica de treinamento dele. Seja o profissional de segurança pública, seja qualquer pessoa que eventualmente esteja numa situação dessa. Então, nós sempre destacamos isso.
E a resposta mais eficaz é um trabalho em conjunto, com a Polícia Militar trabalhando em conjunto com os órgãos públicos, os órgãos privados, que seja. E é muito importante envolver a população nesse cenário. E, novamente, é um conceito que os norte-americanos têm bem enraizados, né? Da própria população enxergar na polícia como uma instituição séria, né? Correta, e que está ali para evitar o mal maior, né? Então, por isso que praticamente todos os treinamentos que eles fazem, eles operacionalizam neles, na realidade deles, né? Observando cada realidade, como o Coronel Santiago falou, de envolver a população como um todo, né? Então, anteriormente, nós sabemos que tinha um distanciamento muito grande da área da segurança pública, aqui pelo menos em São Paulo, com a área de educação. E hoje em dia, por N fatores, a aproximação da polícia para a área de educação e vice-versa, nós podemos observar que o próprio setor da educação, seja os professores, os funcionários, até mesmo os alunos, nos recebem muito melhor do que antigamente. Então, é algo que nós temos que aproveitar. Então, por isso que nós sempre procuramos também, né, contar com o apoio dos setores da educação, né, na sua grande maioria das vezes, eles até mesmo liberarem o espaço das suas escolas para que as polícias, para que nós façamos as simulações, para que justamente, né, nós sempre criamos um cenário bem complicado, bem complexo para as equipes policiais atenderem e para justamente o cérebro do policial, caso no futuro ele venha se deparar com uma situação dessa, ele consiga assimilar o máximo possível dessas informações. A gente trabalha muito com essa questão da consciência situacional, né? E na montagem dos cenários, a parte do enriquecimento ambiental. E nós vemos o quanto que isso traz de benefício não somente para as equipes policiais, que a gente não tem nem que se discutir, que o retorno que os nossos policiais alunos dão é muito positivo, mas passa aquela ideia também, não somente para os professores, funcionários, para os alunos e para toda a comunidade escolar, que a polícia está se preparando, né? E a Polícia Militar, nós não temos que falar o quanto que nós recebemos de apoio do nosso governo, do nosso comando, que nos apoia em todas as situações para o quê? Nós difundirmos esse conhecimento para a nossa tropa como um todo, independente da modalidade de policiamento e da unidade que os policiais assim trabalham, né? E a gente trabalha muito, como eu falei anteriormente, com esse conceito de treinamento. Tanto como o Coronel Santiago falou, na ocorrência de 2018, onde houve o ataque na Catedral, um dos policiais que atendeu a ocorrência teve treinamento com a nossa equipe 2 meses antes da ocorrência. E, felizmente, ele estava lá naquele local e conseguiu atuar da melhor forma possível e conseguiu evitar mais mortes, né? Então, a gente sempre destaca. O treinamento é extremamente importante. Você que está no olho do furacão, você está, tanto Santiago quanto eu, somos veteranos agora, óbvio que eu sempre brinco, para quem está nos acompanhando aqui, a polícia só tem porta de entrada, sabe, gente? Ela não tem porta de saída. A gente continua como policial, inclusive sujeito aos regulamentos, mesmo estando na reserva, né? E, obviamente, pessoas que têm o preparo dos meus convidados aqui, mesmo na reserva, que é o caso de Santiago, continua dando aula, continua dando palestra, continua atuando como comentarista na área de segurança, atendendo as mídias, né, que nós temos aí, as mais variadas. Mas a pergunta para você, Boldrini, você que está aí no serviço ativo, você que vem encabeçando aí essa multiplicação desse conhecimento, essa massificação, a pergunta é: você tem percebido uma maior sensibilidade das escolas ou do pessoal da área escolar, da área de educação, com relação a essa aproximação? Você tem percebido isso? Sim, Coronel, a gente destaca muito isso, né? Que, como eu falei anteriormente, é muito importante envolver não somente as forças de segurança, com o público civil como um todo, né? Para justamente eles entenderem a importância desse assunto, né? Dessa temática, que infelizmente é algo que o Brasil, infelizmente, está dentro de um contexto internacional, então não temos mais como nós fugirmos disso, mas nós observamos que vem mudando a cultura em geral, né? E puxando o gancho do que eu falei no começo aqui da nossa conversa, Coronel. Nós temos que mudar essa cultura latino-americana, né? Não somente não vou dizer pecar, mas de irmos mais atrás da cultura de prevenção do que a cultura de reação, né? Obviamente, porque nós sempre temos que estar preparados, mas o que eu falei, de nós
trabalharmos com essa questão de parar com essa cultura de vitimização das pessoas, né? Então, a pessoa faz uma atrocidade, entra naquela questão de algumas pessoas querem justificar a ação, né? Que ele fez aquela situação porque ele sofria abuso, ele sofria bullying, ele tinha problemas mentais, de saúde e assim por diante. Então, a gente tem que parar com essa cultura, né, de vitimização, né? E não somente na polícia a gente trabalha muito com essas questões, mas é muito importante, né, não somente escolas particulares, escolas públicas, né, os profissionais de educação como um todo têm essa ideia, né, de nós temos que parar de querer falar algum determinado tipo de algum argumento para justificar essas atrocidades que as pessoas fazem, né? E valorizar quem? Valorizar os professores, funcionários, os alunos, os profissionais de segurança pública, os profissionais de serviços médicos, né? E isso que eu falei, a todo momento, é quebra de paradigmas, né? Então a gente tem que investir muito nisso aí, sempre contamos com o apoio do público civil como um todo para nos auxiliar cada vez mais nessa passagem dessa ideia, né? Maravilha. Deixa eu fazer uma provocação para vocês. Estamos chegando ao final do nosso painel. Agora é uma coisa um pouco mais pinga-fogo, né? O tempo passa muito rápido, né? Quando aconteceu aquele incidente em Suzano, me chamou muito a atenção. Eu fui estudar um pouco esse caso e acabei até escrevendo um artigo que diz respeito ao que eu chamo de motivação egocêntrica. Por quê? Porque nós temos algumas motivações para as pessoas cometerem crimes, né? Seja uma motivação psicopatológica, uma motivação financeira, uma motivação terrorista, né? Por uma questão ideológica, etc. Mas eu não encontrei naqueles 2 jovens que foram praticar aquela ação, nenhum deles tinha passagem pela polícia, nenhum deles tinha histórico de drogas, eram jovens que tinham até uma boa reputação, e foram lá e praticaram aquela ação que me chamou muito a atenção. E uma coisa me chamou a atenção, que pouca gente talvez tenha reparado, não nós aqui do nosso segmento, mas o pessoal que está aí, vamos dizer, da área escolar, como policial eu falo, o primeiro que entrou, ele atirou em algumas pessoas, algumas ficaram caídas no chão. Na sequência, ele foi para o fundo da escola. Entrou o segundo, e o segundo, com uma machadinha, ele foi atacar um corpo já inerte. Essa cena, para mim, marcou demais, porque é fora do comum esse tipo de coisa. Você pode até ter uma sanha assassina e você, de repente, ir lá terminar o serviço de alguma pessoa que se debate, mas era um corpo inerte. Aquilo me chamou demais a atenção e eu escrevi um artigo dizendo de qual seria a motivação dos criminosos ou desses agressores para fazer isso. Eu tenho 2 e eu queria saber a opinião de cada um de vocês no pinga-fogo. A primeira é do chamado efeito copycat, que é o efeito de imitação, que, aliás, eu acho que nesse sentido houve uma evolução aqui. Eu queria também a opinião de vocês, porque a imprensa parece que aprendeu a lição de não ficar dando muita camisa, né? Não ficar fazendo muita divulgação, não deu nenhum tipo de fama em relação aos agressores, deixou-os numa condição bastante submersa, vamos dizer assim. Mas eu acabei chamando esse tipo de agressor como o agressor egocêntrico. Por quê? Porque, não tendo nenhuma dessas motivações clássicas, ele leva para o túmulo o seu intuito, na verdade, porque muitas das vezes aquele que vai fazer essa agressão já tem no seu objetivo ou o suicídio ou o suicide by cop, que é o suicídio praticado pela polícia, né? Ele não contempla sair dali vivo, né? E é por isso que eu tenho definido que não tem negociação nesse tipo de circunstância. A polícia ou o primeiro interventor que chega lá, ele tem que tomar uma atitude para diminuir a letalidade. Não tem conversa, né? Eu queria a opinião do Santiago sobre essas reflexões e depois a sequência do Boldrini, mas, por favor, em um minutinho apenas para a gente poder ser rigoroso com o horário aqui em respeito aos demais painelistas. Sim. Na ocorrência de Suzano, é importante a investigação da Polícia Civil pós-evento, né, para a gente chegar não só à imputação de culpa, né, de algum culpado, né, mas saber por que aconteceu aquele evento. Então, os 2 rapazes lá, eles gravaram vários vídeos, várias conversas, foi pesquisado o computador deles aí, eles se prepararam 3 meses antes, tá? Então, antes, inclusive, de entrar na escola, só para citar, eles foram até o Lava Rápido de um tio deles lá e matou o tio, porque possivelmente o tio
tinha descoberto que eles iam fazer esse ataque. Então, meia hora antes, eles mataram o tio. Mas eles tinham se preparado, pesquisaram na internet, tentaram comprar um fuzil, tá? Fizeram a compra desse machado da besta através de sites de compra. Então, houve toda uma preparação. Inclusive, um outro rapaz aí, ele foi investigado, tá? Na fase de preparação ele participou, só que no dia ele não quis ir, tudo bem? Então, ficou provado isso. E mais grave, né? Você falou do copycat. O que é o copycat? É um imitador. Ele imita por vários motivos, para ser famoso ou até para homenagear. Então, textualmente, esses dois rapazes de Suzano disseram que eles iam fazer esse ataque para serem tão famosos quanto os dois garotos de Columbine. Eles pesquisaram na internet os ataques, eles sabiam o que aconteceu em Columbine, eles viram a projeção que os dois rapazes de Columbine tiveram. Então, eles disseram textualmente que iam fazer esse ataque iam matar mais gente e ficar tão famosos quanto esses dois. E com relação aí à parte da imprensa, nos primeiros dias houve uma divulgação, entrevistaram a família de um dos rapazes, querendo falar que ele era vítima porque sofria bullying, e aí, né, falou-se da política nos Estados Unidos de não ficar divulgando, né, endeusando esses agressores, né, para não incentivar. Então, a partir daí, parou-se, tá? Mas, num primeiro momento, a imprensa brasileira tentou dar um destaque. E com relação ao trabalho da polícia, desde 99, que o protocolo na polícia americana é prioridade, neutralizar o agressor ativo. Neutralizar vai desde isolá-lo até num local em que ele não vai conseguir fazer mal a ninguém, ou matá-lo, se for necessário. Mas fazer com que pare o ataque. Cada segundo que ele continua em ação é uma vida que está em risco. Maravilha. Obrigado. Boldrini. Coronel, a gente vê, né, tanto o perfil do suicida quanto do psicopata é construído ao longo dos anos, e essas pessoas sempre dão indícios, né? Então, isso que é muito importante nós sempre estarmos atentos a essas situações que eventualmente eles vão estar se demonstrando. Então, é muito importante. Novamente eu falo, os suicidas e os psicopatas, eles sempre dão indícios. Então, nós temos que estar sempre atentos a isso aí, né? E para finalizar, porque a gente sabe, como o senhor falou, que o tempo está muito curto, só enaltecer, né, como o senhor falou, esse trato da imprensa, que após a ocorrência recente da Vila Sônica, teve uma exploração muito grande por parte da imprensa, na minha opinião, por falta de orientação. Nós, felizmente, aqui em São Paulo, tivemos o posicionamento do nosso secretário de Segurança Pública, o nosso secretário Guilherme Derrite, em que após ele fez um posicionamento mais firme e técnico em cima dessa questão, e após esse posicionamento dele, nós observamos a mudança de posicionamento da imprensa como um todo. Então, felizmente, a Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo se posicionou corretamente, né, frente a essa situação, e tivemos um retorno muito positivo por parte da imprensa como um todo, que após esse posicionamento, eles pararam de explorar esse tipo de ocorrência para justamente não dar notoriedade a essas pessoas e não incentivar outras pessoas que já têm essa pretensão, já têm esse grau de psicopatia, a fazerem essas atrocidades em outras situações aí. Maravilha. Muito bem, estamos chegando ao final, Ana. Eu só queria fazer aqui uma menção a algumas pessoas que mandaram perguntas no chat aqui. Eu pediria para que elas aguardassem um pouco, porque nós temos outros painéis que vão tratar desse assunto de algumas medidas mais práticas aqui. O meu objetivo nesse primeiro painel foi trazer aqui a parte mais conceitual em relação a agressores ativos, a denominação, as condutas mais clássicas, o que a Polícia Militar tem feito. Trouxemos aqui também essa questão que eu acho que foi uma evolução do papel da imprensa. Eu queria só trazer um resgate histórico aqui do que aconteceu naquele caso da Eloá, que a imprensa teve um papel importante. Para quem tem interesse, saiu um documentário no novo Linha Direta da TV Globo, que o Pedro Bial traz esse assunto novamente, e a gente vê o depoimento do então capitão Giovannini, hoje coronel Giovannini, também do promotor de justiça lá, e trazendo aquilo que foi bastante problemático para acabar contribuindo com aquela tragédia que teve da morte da Eloá e o ferimento da Nayara, naquela ocorrência fatídica que nós tivemos, né? Então, eu quero agradecer aqui a Kátia Soldati. Ela está fazendo uma pergunta sobre como se comportar nas creches. Acho que alguém vai responder isso para você, Kátia, no decorrer da conversa aqui. O Carlos Alberto
ele traz uma pergunta bastante densa com relação à questão da segurança patrimonial, que poderia, de repente, ter algum tipo de encaminhamento semelhante ao que se faz na engenharia de segurança. É bem técnico isso daí, acho que a gente pode, talvez, um outro painelista responder. E o coronel Fernando Luiz, ele traz aqui uma provocação no sentido de, quem sabe, trazer a ciência mais próxima dessa identificação de comportamentos com a neurografologia, para poder verificar nas escolas algum tipo de indicador, seja pela caligrafia, seja pelo comportamento, algum tipo de desvio de conduta que pode ser aí obtido. E aqui ele já faz na pergunta, viu, Santiago e Boldrini, uma abrangência que envolve não só alunos, né, mas também professores, funcionários, qualquer pessoa. Isso foi muito bem citado aqui. Eu acho, Ana, que nós já chegamos aqui no nosso limite, né? Estou correto? Ou temos mais um minutinho para fazer algum comentário final? Eu acho que podem fazer mais um minutinho, sim, um comentário final, Então, claro. eu queria, então, como fechamento do nosso primeiro painel, trazer aqui mais uma oportunidade para o Santiago e para o Boldrini fazerem as suas considerações finais, mandar uma mensagem, né, em relação ao evento que está acontecendo aqui, as pessoas que estão nos assistindo, com certeza muitos aí que estão dentro do foco das escolas, diretores devem estar presentes aqui, alunos, enfim. A palavra está com você, Santiago, para suas considerações finais. Bom, novamente, muito obrigado a você, Luca, muito obrigado a Ana pelo convite, né? Então, a melhor estratégia é a prevenção. Então, estudar, conhecer e se preparar para tentar evitar, tentar identificar antes o problema, né? E tentar se preparar para minimizar os efeitos se acontecer, né? Então, isso exige um treinamento de todos, tá? Então, da segurança privada, né? Seja na escola, seja no shopping, seja em qualquer local, a segurança privada e os funcionários são a primeira linha de defesa antes da chegada da polícia. Se nós não tivermos professores treinados, se nós não tivermos funcionários da escola treinados para o que fazer, né, o negócio, o resultado vai ser pior. Então, é claro, uma criança, né, de uma creche que não tem condição de se locomover, quem vai evacuar essa criança são os professores. Quem vai trancar a sala, né, e proteger essas crianças, como eu já dei exemplo aí, da professora Helen de Abreu, que deu a sua vida para salvar outras crianças, literalmente deu a sua vida. Né? Professores defendendo os seus alunos. No caso, essa professora que morreu em São Paulo aqui, ela foi alvo de ataque, mas também, né, por conta disso, as crianças que estavam lá conseguiram sair. Né? E outra professora, quem deteve esse agressor na Vila Sônia, esse garoto, foi uma outra professora. E não sei se teve algum treinamento, mas ela foi lá e mobilizou o garoto. Tá? Então, é necessária a participação de todos. Então, ser discutido, né, ser avaliado e os professores, os funcionários serem treinados e, posteriormente, os alunos. Então, é um processo, tá? São fases para que todos estejam preparados. Então, preventivamente, conhecer e preparar-se. Obrigado. Muito obrigado, Santiago. Eu quero só fazer uma réplica em cima do que o Santiago falou, que é mais ou menos o que o artigo 144 da Constituição fala, segurança pública, e vamos encarar isso também como uma questão de segurança pública. É um dever do Estado, mas responsabilidade de todos. Muitas pessoas ignoram a segunda parte da frase, sabe? Acha que tudo é da polícia. Eu cheguei a ouvir, Santiago, em escolas. O que eu tenho a ver com a questão da segurança? Aqui é uma escola. A segurança tem que estar na nossa vida, gente, como um estilo de vida. Né? Essa talvez seja a maior provocação que o Santiago trouxe aqui, e eu estou só enfatizando, com outras palavras, essa importância. Tem que deixar a segurança entrar na escola, sim, gente. Tem que fazer essa cultura de segurança para que todas as pessoas possam ter um comportamento. A resposta da polícia não vai ser suficiente em termos de tempo de reação para poder dar um atendimento nisso daí. Se não tiver o próprio pessoal da escola com algum tipo de conduta treinada, planejada, dentro daquilo que o Santiago trouxe, realmente vai ficar mais difícil. Boldrini, está contigo para suas considerações finais, por favor.
Coronel, eu acredito que o sucesso da atuação policial frente a uma situação dessa é o trabalho em equipe. E o trabalho em equipe, ele entra atuação policial, atuação com os profissionais de segurança privados, professores, funcionários e alunos e a sociedade como um todo, né? Então, o sucesso da atuação policial, novamente, é o trabalho em equipe. Sempre falamos e destacamos nas nossas instruções que todos têm o mesmo peso dentro de uma importância de atuação frente a uma situação dessa, né? Então, por isso que nós sempre enaltecemos não somente a Polícia Militar, mas a Polícia Civil aqui do Estado de São Paulo, várias guardas municipais que já participaram do treinamento conosco, as Forças Armadas que também já têm já despertaram essa atenção e estão se preparando para isso também. Então, novamente eu falo, é muito importante esse trabalho e nós sempre pedimos ajuda, né, para todos os profissionais de segurança pública de levarem esse conceito para as escolas, trazerem as polícias, não somente Polícia Militar, Polícia Civil, as guardas municipais, as Forças Armadas, para que nós, cada vez mais, aumentamos o nosso time de atuação, para caso aconteça algo, onde nós conseguimos dar o melhor tipo de resposta frente a essa situação que, sem dúvida nenhuma, é extremamente grave. Muitíssimo obrigado a vocês. Eu também vou fazer minhas considerações finais, agradecendo os meus dois convidados aqui e também a iniciativa. Eu tenho defendido que algumas frases têm que sair do nosso vocabulário, né? Por exemplo, se melhorar estraga, né? Uma frase muito comum, e eu tenho combatido as pessoas. Tire isso do vocabulário de vocês. Se melhorar, melhora, né? Ou então, se quiser ter uma definição melhor, se melhorar, vira festa, né? Mas nunca se melhorar estraga, porque a gente acaba de selar a chance de melhorar. Essa é uma frase ruim. E a outra, seguindo aqui, para a provocação de fato que eu quero fazer para encerrar a nossa live, nosso painel, é essa frase que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Que é uma cultura de isso não é problema meu. Errado nesse sistema, no nosso painel aqui de escolas, nessa questão de segurança nas escolas, eu quero fazer vez aqui aquilo que o Santiago trouxe muito en passant, mas aqui eu quero enfatizar: eu vejo e eu tomo atitude, eu vejo e eu falo. Esse talvez seja uma das condutas preventivas mais importantes, para além de outros planejamentos, tomar, não desprezar pequenos sinais que são dados. Eu vejo, eu falo, eu vejo, eu levo para frente essa informação. Então fica aí essa questão da frase que a gente precisa incorporar aqui, talvez com uma ótima conduta preventiva. Muitíssimo obrigado, Boldrini, parabéns pelo trabalho à frente da Polícia Militar, muitíssimo obrigado, Coronel Santiago, pelo seu contínuo esforço aí de poder trazer todo o seu conhecimento nesses 32 anos que ficou na Polícia Militar, em unidades especializadas, e continua até hoje participando, esse interesse de poder ajudar. E eu também agradeço aqui, em nome de quem agradeço os demais, a Ana, que foi a mentora desse projeto, e a plataforma CT Hub, que se predispôs a estar conosco nesse projeto. Eu declaro aqui encerrado o nosso primeiro painel e devolvo a palavra para a Ana. Muito obrigado. Muito obrigada, comandante Luca, brilhante, os palestrantes, foi sensacional, capitão Boldrini, coronel Santiago, eu anotei muitas coisas aqui, aprendi bastante, especialmente gostei do massificação do conhecimento, né? Gostei muito dessa expressão, da importância que é realmente levar a público esse conhecimento na maior abrangência possível, e que a resposta e a responsabilidade é de todos, não é verdade? Então, realmente são aprendizados grandes que a gente teve aqui, né, com os nossos convidados que abrilhantaram esse primeiro painel. Muito obrigada mais uma vez, e a gente parte agora, então, para o nosso segundo painel,